for hoje, qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida, vai pra China, você sente que você tá em outro planeta. Eu fui quando eu tinha 18 anos e foi um negócio assim, que é isso? Nunca tinha ido pra um lugar assim. Fui pra outros países tão doidos quanto esse. Mas a China foi um negócio bizarro. Que ano você esteve lá? Eu fui em 2009 pra Chengdu, que é a cidade famosa pelos urso panda. Os ursos pandas são daquela região da China. Tanto que o maior zoológico de urso panda é lá. E lá os urso panda luta Kung Fu ou é só em filme? Tem uns lá que... E aí depois eu fui em 2013 eu fui pra Xangai. E você notou alguma coisa, alguma diferença da China, assim, em questão, assim, política? Algumas proibições em certas coisas? Tipo, algumas coisas que lá não tem e tem aqui em outros países? A primeira coisa, sem dúvida nenhuma, que já é... Não que te impacta, porque também se eu falar que isso me impacta, eu seria um drogadinho, que é as redes sociais. Lá você não tem Facebook, Instagram, YouTube eu acredito que tem, mas é bem limitado. Então isso eu lembro que já era uma coisa assim... Mas tem uma versão chinesa, a versão deles. Eles têm o TikTok, né? Não, das outras redes sociais, tem outras versões? Não. Aí eu não vou saber porque eu não sou um especialista nisso, mas eu lembro na primeira vez que eu fui lá, que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi porque justamente eu não tinha uma maneira de manter contato com a minha família enquanto eu estava lá. E aí, na verdade, depois eu falei, claro, eu posso mandar um e-mail, né? Mas não tinha Facebook ou Orkut, muito menos naquela época, né? Mas era principalmente Facebook. Depois, quando eu fui a segunda vez, que já tinha Instagram também, não tinha Instagram. Então essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E depois, para já de repente entrar num ponto mais polêmico e mais político até mesmo, primeiro que você, sem dúvida nenhuma, você vê pessoas assim em condições deploráveis de pobreza, não muito diferente do que você pode ver aqui no Brasil, na verdade. Então, quanto a isso... não seria muito diferente, mas eu lembro que isso me chamou muita atenção, pelo menos comparado, por exemplo, com Coreia do Sul, que também é na Ásia, você não vê isso. E uma das outras coisas também que me chamou muita atenção era o mercado ilegal. Então, por exemplo, lá na China, quem foi para a China e talvez teve o culhão de explorar além da área turística, né? Porque você andar pela China pode ser um tanto quanto, não vou falar perigoso necessariamente, mas intimidador. Porque você não sabe ler nada, as pessoas não falam o seu idioma muitas vezes, né? Nem inglês, a maioria das vezes elas falam. E o que acontece lá, que é muito comum, por exemplo, todas as fábricas de roupas, de tecnologia, tudo lá, as maiores do mundo são feitas na China. Então tem um mercado paralelo absurdo, de que tipo assim... Se eu tô lá na fábrica, isso que eu tô te falando é de conversar com as pessoas na rua, não é que eu tirei da internet, como tem muitos aí. Não, lá é porque eu vi na internet que assim, não, eu digo, você as viveu minhas experiências são coisas que eu vivi. Lá. Entendo. Não foi coisa que, eu escutei fulaninho. Enfim, aí o que acontece lá é que, por exemplo, o chinês trabalha lá na fábrica, fazendo 100 camisas por dia. Para ele pegar 2, 3 camisas, botar no bolso dele e depois ir lá vender para os turistas como eu, isso daí passa despercebido e ninguém vê nada. Principalmente porque acaba até mesmo tendo algumas camisetas ou alguma carteira, algum cinto que tem algum problema fashion, né? Tem algum logo que está errado, isso é inclusive descartado. Então muitos deles eles pegam esses produtos, montam uma lojinha assim no fundo da casa dele. A primeira vez, pra você ter uma noção, a primeira vez que eu fui, em 2009, que é muito comum o que acontece. Você tá andando na China, como bom turista, você vai comprar alguma coisa porque o produto é barato, e aí você tá andando na rua com a sacolinha da marca que você comprou. Então você tá com a cara de alguém que não é da China, com sacolinhas de produtos que não são de lá. O chinês já olha pra você e fala assim, quer comprar alguma coisa? Vem aqui, eu te ajudo. Nessa hora que esse chinês no meio da rua fala pra você, vem aqui que eu tenho produto, a maioria das pessoas, eu vou até dizer, inteligentes, falam, o que eu vou falar com esse maluco? Eu com 18 anos já muito querendo explorar, falei, esse maluco tá falando aqui comigo, eu vou lá conhecer ele. E aí essa primeira vez, por exemplo, o cara, me levou pra atrás de um restaurante, assim, no meio da rua,
Do restaurante a gente descia uma escada, era como se fosse um calabouço. Quando a gente entrava no calabouço, ele acendia uma luz. Um lugar assim, do tamanho mais ou menos desse podcast aqui do estúdio. Cheio de bolsa, cheio de camisa, cheio de sapato. E aí nessa conversa você pergunta, como que é isso? Por que isso existe? Com o preço tão reduzido. E aí foi quando ele me contou, pra gente aqui na China pegar um produto e fazer a nossa própria lojinha, ótimo. E aí eu comprei nessa época alguns produtos, comprei camisa, né, tênis, cinto, carteira. E aí depois, em 2013, quando eu voltei lá, que eu fui para Xangai, eu fui com o grupo, com a mesma organização do campeonato que eu trabalhava na época. E alguns das pessoas que estavam lá, a gente tinha contado essa história. Falei assim, você vai passar lá, muito provavelmente algum chinês vai te chamar para ver a loja dele. Se você quiser ir, você vai. Se você não quiser ir, fica por sua conta. Nessa viagem, um desses caras que estava viajando com a gente, na verdade, foi nesse lugar. Os caras trancaram ele na lojinha e fizeram ele gastar lá um monte de... Tipo, gastar todos os cartões deles, torrar em coisas que eles acabaram nem comprando. Nossa. Então, eu, por sorte, não tive essa situação acontecendo comigo. Eu vi uma entrevista do Kiko Loureiro, ex-Angra, que entrou pro Megadeth, foi fazer show lá com o Megadeth. E várias músicas deles, lá na China, eles fizeram eles tocar sem a letra, por censura mesmo. Então a gente sabe que é um país que censura turistas, cidadãos e foda-se. E dizem que, aliás, dizem não, né? Karl Marx, né? Tá lá no manifesto dele, que para chegar no comunismo e realmente ter um país comunista, né? Que até hoje ainda é utopia, precisa se passar por um grande capitalismo para que... Capitalismo de Estado, né? O Estado controlando os meios de produção. Exatamente, para que chegue no comunismo de fato. E você teve alguma visão assim lá na China de que tem um certo capitalismo ou você acha que está longe disso acontecer? Olha, eu não sou um especialista para falar sobre a economia chinesa. Eu também posso falar sobre a experiência que eu tive de ir nos lugares e principalmente as pessoas que eu acabei conhecendo, não só na China. Então, uma das coisas que, por exemplo, faria você ficar minimamente intrigado com o dito comunismo chinês por exemplo, pelo fato de você, aonde quer que você vá ir turisticamente, você sempre vê turistas chineses. E eu tento, na medida do possível, me comunicar com eles, porque é raro, muitas vezes, que eles falem inglês ou talvez que eles estejam abertos a falar sobre esse tipo de coisa, né? Até agora, recentemente, quando eu estava na Tunísia, eu encontrei com alguns chineses e eu perguntei, o que você pensa do Xi Jinping? Xi Jinping, acho que é o nome do presidente. E eles me falaram, eu gosto dele. Achei, interessante, né? Então, o ponto principal nessa questão é que existe uma classe muito rica de chineses. Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro, porque uma das maiores potências do mundo. Essa potência não está somente naqueles do governo ou até mesmo naqueles entornos. Então, existe também uma pobreza tremenda. Eu posso falar sobre as cidades que eu fui, que é Xangai e Chengdu. E por mais que elas sejam cidades grandes, metrópoles, você vê muita gente muito pobre. Gente pedindo dinheiro na rua, você vê gente assim, em condições terríveis. E faz você se perguntar, né, um estado tão rico como esse, por que não tem, de repente, uma assistência para essas pessoas? Então, você também vê, de forma geral, algo que pode te chamar a atenção à primeira vista, que, por vezes, é um país como qualquer outro. Pessoas trabalhando, pessoas se divertindo, pessoas se exercitando. Por vezes, pode te dar essa impressão de que não é tão diferente. Agora, os meandros de como é a vida e de como essas pessoas, de repente, sofrem ou não, e eu diria que, na verdade, muitas podem sofrer por um governo ditatorial, né? Eu não vou saber te dizer ao certo. Perfeito. Mas é interessante você ir conhecer, perguntar e se conectar.
Entendo. Aí eu quis perguntar porque alguém que já teve lá, né? Igual ele falou, a maioria que a gente vê, eu vi na internet, eu vi em outro lugar. E questão de cultura, mano, ainda sobre a China. O que você achou de mais legal na cultura lá, tipo assim, que não é óbvio que a galera já sabe? Se tem alguma coisa que você achou bacana, sei lá, templos budistas, algo sobre Kung Fu, não sei, algo assim? Eu ia falar, uma das coisas mais interessantes é isso, porque basicamente toda a população, sem dúvida nenhuma os homens, todos têm essa prática de artes marciais. Então, você vê aonde quer que você vá, de repente, como você veria no Brasil, campos de futebol, onde você sempre vê, ou nem isso, né? Às vezes, qualquer lugar que você vai, tem dois moleques ali que colocaram o chinelo e estão jogando na rua futebol. Rebentando o dedão do pé. Na China, você vê que essa é a brincadeira. A brincadeira é pegar, de repente, um pedaço de madeira e ficar chutando um no outro. Você vê isso na rua. Criança, adulto, muitas vezes você vê assim... na rua, assim, ele fazendo alguns movimentos de Kung Fu, sabe? Então, isso foi algo que me chamou a atenção e sem dúvida nenhuma, os templos, a comida é algo que te chama muita atenção. Jack Chan lá deve ser um deus, né? Sem dúvida alguma, porra. É que o Jack Chan, né, eu, talvez como a maioria das pessoas, foi descobrir ele nos anos 90, quando ele fez essa transição para Hollywood. Mas o Jack Chan, se você for pegar a história dele, ele era, na verdade, o dublê do Bruce Lee. Ele começou sendo dublê do Bruce Lee. E depois, nos anos 80, foi quando ele começou a fazer os filmes dele muito independente. E depois, lá com as grandes produções de, especificamente, como é o nome? Hong Kong, né? A indústria cinematográfica chinesa. Do Bruce Lee, né? Só que eu não fui para Hong Kong, então isso eu não posso falar. Mas o Jack Chan, sim. Você vê também propaganda de celular, propaganda de carro. Ele tá por todos os lados. E o que eu tava falando da comida, porque a comida é algo que também te chama muita atenção, porque eu nunca vi nenhum lugar com comida tão diferente. Dizem que a Índia também é comparável. Eu não conheço a Índia. Mas na China, assim, de você ver pato pendurado, você vê animais vivos muitas vezes, assim. Você vê assim, você fala, isso daqui, se eu comer, vai me dar uma caganeira brutal. Ironicamente, eu tenho o hábito de não me privar de qualquer alimento, e eu como. Chegou a comer cachorro lá? Então. Não tô falando... eu tô falando... Esse foi o único alimento que eu não consegui. Eu digo que de um cara que já comeu escorpião, barata, aranha, rato eu já comi. Que isso? Cobra eu já comi, besouro eu já comi. Mas o cachorro... Tem que agachar, né? Deve ser ruim pra... Agachar? Pra você comer o cachorro, pô. Por quê? Não, ele tá... Não, o cachorro na China, como que ele é servido? Ele é servido como se fosse um kebab. Onde eles ficam ali, o cachorrinho rodando, e eles cortam depois assim. Só que o mais chocante é que fica a cabeça do cachorro. Assim. Eu não conseguiria. E aí foi um que eu falei, esse daqui eu vou passar. Esse daqui... Mas, o que você vai falar? É a cultura dos caras também. É uma das coisas também que Mas é normal você entrar num restaurante e tá não, cachorro sendo assado lá? Não é qualquer restaurante. Não é qualquer restaurante. Muitas vezes você vê como se fosse um kebab mesmo aqui em Belo Horizonte. Entendo. Você vai ali no centro, você vai ver ou um hot dog, um trailer de hot dog. Você não vai ficar espantado dele pegar uma salsicha. Um exemplo disso que eu sempre eu aprendi viajando foi que são raros os países que, na verdade, comem, por exemplo, coração de galinha. Aqui no Brasil é super comum. E eu adoro coração de galinha. Eu lembro muitas vezes de trazer amigos meus americanos, europeus, mexicanos, e eles... Coração de galinha? Eu falo, brother, prova. Gostoso. Então, na China também você não vai ver isso... Tal qual você não veria coração de galinha torta direito em qualquer lugar. Você não vai ver cachorro. Mas é como se fosse num kebab, assim. Num trailer de hot dog, às vezes vai ter um ali com o cachorro exposto ou cachorro no menu. E os insetos? É normal também por lá? Então, na China eu só comi besouro. E eu te digo que é gostoso. É um sabor assim, parece como se fosse parece uma granola, só que salgada. Que você come assim, você... Já faz barulho. Você ouve o... E é gostoso, gostoso mesmo. E não me deu piriri. Não me deu piriri. O piriri pior, assim, que eu tive foi, na verdade, um no México, que foi o quê? Com tacos de
de vaca ou de porco, que em teoria o meu organismo já está acostumado, né? Pela gente comer aqui no Brasil. E eu tive um também no Camboja, que também foi com macarrão. Um macarrão, assim, que em teoria você olharia e falaria, não tem nada demais. Mas assim, com esses animais assim mais diferentes, eu nunca tive Então, nenhum. escorpião, barata, você não chegou a experimentar? Não, comi. Barata, escorpião? Comi, tem Nossa. vídeo meu. Não, tem... e o gosto, como é que é? A barata foi um que foi meio estranho, porque ela tem uma gosma dentro. E a barata foi na Tailândia, em Bangkok, na avenida principal lá das festas, que é Khao San Road. E é muito comum lá, você vê as pessoas e tal. Tive que tomar um pouquinho pra criar aquela coragem de pôr aquilo na minha boca, né? E a barata foi meio estranha. Ela vem num espetinho assim, né? No meu Instagram tem um vídeo eu comendo. Eu rodo o espetinho assim pra você ver a barata inteira e eu como. O outro que foi interessante também foi escorpião. Escorpião, a mulher também tava no espetinho, só que a mulher andava com um escorpião na mão. Como se fosse um escorpião de estimação. E aí na hora que eu fui falar pra ela, deixa eu ver quanto que é, tentar entender um pouco mais sobre o escorpião, ela pegou o escorpião e ela colocou aqui assim, ó. Tem vídeo também, tem vídeo. O escorpião veio aqui, veio assim, eu falei, tira. E aí depois comi. Aí eu comi as patinhas primeiro. Porque você olha aquele negócio. Mas como é que é? Ele é assado, é frito, assado. E tira o ferrão dele? Ou não, provável. Você manda tudo pra dentro? Eu não vou lembrar o pé da letra, exatamente como que é feito o bicho, mas eles tiram o ferrão, né? Senão eu não estaria aqui contando essa história agora. E aí, mas ele tem o rabo, né? E aí eu comi as patinhas, eu lembro assim do vídeo, né? Eu como as patinhas, eu como o rabo, aí a mulher do meu lado aqui, a tailandesa, all the way up, tipo, vai, come tudo. Eu... e comi, experiência. Pô, E tem gosto de quê, o escorpião? Eu não vou lembrar, pra te falar a verdade. E eu devia estar um pouco alterado. Imagina. Tava mais preocupado com... A barata eu lembro, porque eu lembro dessa gosma saindo na minha boca, que foi, puta que pariu, o que eu tô fazendo? E depois quando viu uma barata aqui no Brasil, Tava nunca louco, se passou não. pela cabeça, poxa, um alimento. Não, será que eu vou porque tentar assim, cozinhar? de certa forma, por mais nojento que você, sem dúvida nenhuma, pode dizer que existe um elemento que pelo menos a mim me deixou mais tranquilo, que eu pensei, se isso aqui fosse uma parada completamente ilegal, suja, não estaria sendo vendido na rua principal da Tailândia, que é um dos países mais turísticos do mundo. Então, de certa forma, eu pensei, sendo eles comem também. Eles comem. Não é como se eles vou vender pro gringo trouxa aqui, pro turista. Não, eles também comem. E como eu tava falando no começo, fazer do mundo seu playground é você ir atrás de experiências. É você entender o que o cara, por que ele faz isso, do jeito que ele faz. E muito desses lugares, a razão pela qual eles fazem isso é porque há muito tempo atrás não tinha comida, né? Hoje em dia eles até podem fazer para preservar um certo tipo de cultura, né, tal, mas originalmente era porque não tinha comida para todo mundo e você tinha que comer o que tinha. Então também eu gosto dessa mentalidade de pensar assim, se eu fosse um cara na Tailândia em 1743, será que eu ia ficar com nojinho ou simplesmente eu ia comer porque essa é o que tem para comer agora? Então, exatamente. Parte de ser um cara sem mimimi é isso. É isso aí. Sem mimimi. Vamos lá. O que você tem para me mostrar aí? E tocando